Olá, turma. Nesse vídeo nós vamos demonstrar que as bases de um espaço vetorial, quando são conjuntos finitos, elas possuem a mesma quantidade de elementos. Para fazer isso, nós vamos ter que demonstrar um resultado envolvendo sistemas lineares, que afirma o seguinte: quando você tiver um sistema linear homogêneo, como está aqui em tela, homogêneo, observe que todos os coeficientes aqui são iguais a zero, e a quantidade de incógnitas, x1, x2, xn, no caso aqui nós temos n incógnitas, for maior do que a quantidade de equações, observe que nós temos equações aqui a em si. Nessa primeira equação, o coeficiente que aparece aqui multiplicando as incógnitas, A1, A12, A1n, tem o primeiro índice 1, em todos eles, porque está na primeira equação. Na segunda equação, os coeficientes, os subíndices aqui dos coeficientes A, tem A21, A22, A23, A2n. O primeiro índice sempre aqui é 2. Está contando exatamente o que ele está dizendo que está na segunda equação. Na última, você tem a índice M1, M2, Mn, ou seja, você está na mésima equações. Então, nós temos n incógnitas e m equações. Então, quando você tiver um sistema linear homogêneo e a quantidade de incógnitas for maior do que a quantidade de equações, esse sistema possui uma solução além da solução trivial, né? Porque todo sistema linear homogêneo sempre tem pelo menos a solução todos os x's igual a zero, né? Quando você escolher aqui x1 igual a zero, x2 igual a zero, x3 igual a zero, xn igual a zero em todas as equações, esses valores vão ser uma solução da equação. Nós vamos provar isso por indução na quantidade de equações, em m. Vamos lá. Quando m for igual a 1, nós vamos ter apenas uma única equação. A índice 1x1 mais a índice 2x2 até o último, que seria a índice 1n, xn igual a zero. Como é que eu mostro que essa equação possui uma solução além da solução todos os x identicamente iguais a zero? Como o número de equações tem que ser maior do que o número de incógnitas, pelo menos dois desses coeficientes aqui não são zeros, né? Porque se só tivesse um coeficiente não nulo, todos os outros fossem zero, você ia ter apenas uma única equação e uma única incógnita. Não é o caso. A gente está supondo sempre que o número de incógnitas é maior do que o número de equações. Então tem pelo menos dois desses coeficientes que não são zero. Então o que você pode fazer? Você pode isolar então um desses x's aqui. Vamos supor, tá, que seja, por exemplo, esse último, a índice 1n, xn, que não é zero. Tanto faz, se fosse esse primeiro, que não fosse zero, você poderia isolar o x1. Como eu estou supondo que é isso, eu posso isolar o xn. Então, quando a gente for isolar o xn, já fazer um pouco mais rápido, todos esses termos passam por segundo membro negativo, e eu vou dividir tudo por a índice 1n. Então, vai dar menos a índice 1 sobre a índice 1n, x1 menos a índice 2 sobre a índice 1n, x2, e assim até o último, que seria menos a índice 1. O anterior a xn é xn menos 1. Então seria n menos 1 sobre a índice 1n, x índice n menos 1. E agora você pode atribuir valores para as outras incógnitas, né? x1, x2, x3, até anterior essa aqui, xn menos 1. E atribuindo valores não nulos, você encontra um valor para x, para xn. E esses números com certeza satisfazem a equação. Ou seja, o que você tem uma certa liberdade para atribuir valores às outras incógnitas sem ser xn. E para esses valores você encontra um valor para xn. Então com isso a indução começa, né? Para m igual a 1 vale. Para provar por indução, nós vamos supor então que o resultado vale para sistemas lineares que possuem mais incógnitas do que equações, mas que a quantidade de equações é m menos 1, porque aqui a indução é na quantidade de equações. Ou seja, se eu tiver um sistema linear que tem m menos 1 equações, vamos colocar aqui. Então você tem a primeira equação, a índice 1,
x1 mais a índice 1, 2, x2, até a última, a índice 1n, xn igual a zero. Isso aqui é a primeira equação. E assim vai até a última, que seria a índice m-1, 1, x1 mais a índice m-1, 2, x2, até a índice m-1, n, xn igual a zero. Aqui eu tenho m-1 equações. E o que a gente vai supor é que se você tiver um sistema linear que tem m-1 equações e a quantidade de incógnitas for maior do que a quantidade de equações, esse sistema admite solução que não seja a solução trivial, a solução de todos os números são iguais a zero. Só que a gente quer demonstrar, usando essa hipótese de indução, é que se a gente tiver um sistema linear com m equações e n incógnitas, e n é maior que n, e n é maior do que m, esse sistema vai possuir ainda solução não trivial. Então, o que nós vamos fazer é considerar um sistema linear que tem m equações. Então, vou colocar mais uma aqui, a índice m1, x1 até o último de todos, para não perder muito tempo. A índice mn, xn igual a zero. Agora a gente tem um sistema linear que tem m equações e n incógnitas com n maior do que m. Bem, o que nós vamos fazer aqui agora é, para esse sistema linear que tem m equações, nós podemos associar um que tem m menos uma equações. O que a gente faz? A gente pode isolar um desses coeficientes aqui, x1, x2, x3, xn, nessa última equação e substituir todos esses coeficientes na equação anterior. Então, vamos supor que esse último termo, tá? O a índice m n não seja zero, eu posso isolar aqui o xn. Eu sempre posso isolar um deles, né? Porque se todos os coeficientes aqui fossem zero, você não ia ter m equações, você ia ter m menos uma equações. Então vai ter pelo menos um deles que não é zero, eu vou supor que seja esse, sem perda de generalidade, o a índice mn. Então, como a gente fez antes no caso m igual a 1, a gente pode isolar aqui esse xn. Então, isolando o xn, ele vai ser igual a menos... vai ser uma chatice escrever isso. A índice m1 sobre a índice mn x1 mais o próximo menos a índice m2 x2 sobre a índice mn, e assim sucessivamente até o último seria menos a índice m menos 1 n sobre a índice mn. É uma chatice isso, né? Xn menos 1. Pronto, o que importa aqui é que esse valor de xm eu posso substituir em todas as outras equações, e ao fazer isso, nessa equação aqui, nós vamos ter quantas equações? Quando eu substituir esse valor de xn nessas m-1 equações aqui. Nós vamos ter um sistema que vai ter m-1 equações. Só vai vir até aqui nessa parte que está grifada aqui de laranja. Só vai vir até aqui. Eu tenho m-1 equações. E quantas incógnitas? Observe que eu tinha aqui n incógnitas. Como eu substituí o valor xn em todos esses lugares aqui, eu vou ter n-1 incógnitas. Mas como a gente está na situação que n é maior que m, como n é maior que m, se eu subtrair uma unidade dos dois casos, n-1 vai ser maior do que m-1. Então, nesse novo sistema que nós temos, com equações que vai de x1 até xn-1, porque esse xn não vai mais existir, a gente vai substituir esse valor de xn em todas essas outras equações. Então você vai ter apenas n-1 incógnitas. Conclusão. Eu tenho um sistema linear que possui m-1 equações e n-1 incógnitas. Ou seja, o número de incógnitas é maior do que o número de equações. Então, para esse sistema, você vai ter uma solução não nula. Então, você vai encontrar... Então, eu vou chamar esse sistema que está aqui cor de laranja, para não ter que escrever tudo isso novamente, que vem só até aqui de estrela, tá?
asterisco. Só que aqui não tem xn, né? Aqui esses termos xn vão ser trocados por o valor que a gente vai substituir. Então só vai ficar como incógnita de x1 até xn-1. Então nesse sistema aí asterisco, você consegue encontrar soluções que não são aquelas que todas as incógnitas são zero. Então há soluções da forma, como é que eu vou chamar? Alfa 1, alfa 2, alfa n-1, só são n-1 incógnitas, com alguns desses termos aqui não sendo zero, né? Não vai ser todos iguais a zeros. Com algum alfa aí, melhor colocando com alfa i diferente de zero para algum i, variando de 1 até n-1. Pelo menos vai ter pelo menos uma delas que não é zero. E agora o que a gente vai fazer? Esses valores que nós encontrarmos aqui, isso aqui é o valor de x1, o alfa 1, alfa 2 é o valor de x2 e assim sucessivamente. Então o que a gente vai fazer para encontrar uma solução do sistema maior? É só tomar esses valores x1 igual a alfa 1, x2 igual a alfa 2, xn-1 igual a alfa n-1 e substituir aqui nessa expressão para xn. Onde tem x1 nós vamos substituir por alfa 1. Onde tiver x2, vamos substituir por alfa 2. Que é a maneira natural de resolver esse sistema que a gente já está acostumado a fazer, só que aqui está de uma forma um pouco teórica. E ao fazer isso, nós vamos ter agora uma solução para o sistema linear com m equações e n incógnitas, com n maior do que m. Uma solução que não é toda nula, né? Você tem aqui, ó, pelo menos um desses números. Você tem pelo menos um desses números aqui que não é zero. Então essa solução não é identicamente nula. Então, com isso, a gente mostra que a proposição vale para m. Aí, pelo princípio da indução matemática, vai valer para qualquer sistema de equações homogêneos que possuir mais incógnita do que a equação. Então, com isso, a gente prova o lema. E vamos ver esse lema para demonstrar